A chegada dos europeus nas Américas. Os europeus chegaram à América no início do século XVI. Entre eles estavam Hernán Cortés. Após a chegada do espanhol à costa mexicana com seus homens, o imperador azteca Montezuma II os recebeu e os hospedou na cidade. Contudo, o imperador foi morto pelos espanhóis, que também destruíram a capital azteca e construíram por cima das ruínas a atual cidade do México. O processo de colonização do continente americano foi efetivado sobretudo por ingleses, espanhóis e portugueses. Foram séculos de exploração, perseguição e impostos de idiomas, crenças e costumes europeus. Os estados ibéricos, Portugal e Espanha foram os pioneiros das grandes navegações, tendo os espanhóis realizado sua expansão marítima logo após os portugueses. A centralização política que levaria ao financiamento das grandes navegações aconteceu em meio das guerras de reconquista, que pretendiam expulsar os mouros, árabes ou berbers, da Península Ibérica. A união dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabela de Castela fortaleceu a Espanha e levou à derrota desses povos. Com a Espanha unificada, Cristóvão Colombo, financiado pelos reis católicos, partiu do Atlântico em uma viagem onde acabou chegando à América, quando os portugueses e espanhóis lançaram-se como os conquistadores e exploradores do Novo Mundo. Arquitetaram tratados que deveriam dividir as terras recém-conquistadas entre si. A bula intercoétera proposta pelos espanhóis determinava o meridiano de 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, a partir do qual as terras que ficassem a leste pertenceriam a Portugal, e as que ficassem a oeste, à Espanha. Os portugueses não concordaram com o decreto, ocasionando a elaboração do Tratado de Tordesilhas no ano seguinte. O novo acordo reposicionava o meridiano para 370 léguas a oeste de Cabo Verde, dividindo novamente os territórios entre portugueses e espanhóis. Depois de chegarem à América, várias expedições foram organizadas no século XVI pela coroa espanhola, com o intuito de reconhecer e tomar posse das terras americanas. Os conquistadores espanhóis, Francisco Pizarro e Hernán Cortés, foram à região e combateram os incas e os astecas, o que resultou em um genocídio e um etnocídio dessas civilizações. A vitória dos conquistadores contra os povos nativos ocorreu por meio da imposição de armas de fogo, das estratégias de aliança com comunidades rivais, da disseminação de epidemias e da manipulação de ideologias religiosas. Passada a fase de conquistas militares, iniciou-se o processo da institucionalização da presença espanhola. O mercantilismo espanhol ficou conhecido como bulionismo, dada a sua atividade de extração e exploração de metais, conduzindo o governo da Espanha à acumulação de ouro e prata. O território americano dominado pela Espanha compreendeu o sul da atual América do Norte, América Central e parte da América do Sul. Os espanhóis dividiram seus domínios em vice-reinos e capitanias gerais, além de subdivisões administrativas chamadas intendências. Para que a exploração se sustentasse ao longo dos séculos, também foi estabelecida a montagem de uma empresa colonial, que devia obediência às determinações do Conselho das Índias, principal órgão da administração colonial espanhola. Fiscalizado e aplicado pela Casa de Contratação que controlava a atividade comercial com as colônias e realizava a arrecadação dos tributos, o sistema de Porto Único representava uma estratégia metropolitana para exercer um maior controle sobre a atividade mercantilista. Esse sistema definia que toda atividade comercial, entrada e saída de matérias-primas ou manufaturas só poderia ser feita nos portos determinados pela metrópole. Formas de exploração do trabalho indígena. Para atender aos interesses da empresa mercantilista europeia, as civilizações ameríndias foram exploradas e seus habitantes foram submetidos a condições desumanas, que mesclavam práticas de servidão e escravismo. A empresa colonial espanhola fez o uso de formas de exploração do trabalho nativo, como a mita e a encomienda. Conhecida pelos nativos que trabalhavam em minas ou espaços agrícolas, a mita consistia no trabalho provisório estipulado em aproximadamente 4 meses, a fim de atender às exigências do soberano, o qual recompensava os trabalhadores por meio de alimentos ou metais. A encomenda poderia ser voltada para a agricultura ou a mineração. Seu diferencial, se comparado à mita, era de que a suposta recompensa vinculava-se à educação religiosa promovida pela Igreja Católica. A Organização Social da América Espanhola. A sociedade colonial era controlada pelos chapetones,
espanhóis que exerciam a função de autoridades metropolitanas na América, responsáveis pela administração, pela justiça e pelos ditames religiosos. Havia ainda o encomendeiro, que exercia a responsabilidade de administrar a exploração dos indígenas. Os crioulos eram os americanos descendentes de espanhóis que detinham a propriedade das terras e controlavam as câmaras municipais. Em uma posição social inferior, encontravam-se os mestiços e os escravos. A coroa espanhola implantou de forma gradual uma sociedade que representava os interesses de empresas mercantilistas europeias, promovendo transformações e adaptações necessárias à realidade americana. A colonização inglesa na América. A construção de um império colonial inglês fundamentou-se na atividade mercantilista ligada à construção naval, que permitiu o desenvolvimento da expansão marítima comercial, ocorrida tardiamente comparada ao pioneirismo ibérico. O processo de montagem de uma empresa colonial em solo americano avançou com a criação das 13 colônias inglesas, que se dividiam em colônias do sul e colônias do norte, fundadas na região litorânea. Essas colônias possuíam características sociais, econômicas e ambientais diferentes entre si. Colônias do Sul: Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, Maryland e Delaware atendiam aos interesses do mercantilismo. Os solos dessas colônias eram uma fonte de economia complementar para os ingleses, uma vez que produziam tabaco e algodão. Em grandes propriedades, como o uso do trabalho escravo, esses produtos eram intercambiados na atividade comercial metropolitana, por meio do sistema denominado plantation. A maioria das pessoas que se deslocou para essa área de terra foi movida pelos problemas sociais gerados com o início da Revolução Industrial e o cercamento dos campos. Colônias do Norte: Nova Jersey, Pensilvânia, Nova York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts e Nova Hampshire apresentavam condições ambientais bem mais próximas da realidade europeia. Por isso, os produtos cultivados nessa parte da América se assemelhariam aos já produzidos na Europa. Isso dissimulava maiores investimentos metropolitanos, tendo em vista que o lucro esperado pela metrópole era bem mais superior que as colônias do norte poderiam oferecer. Os colonos nortistas desenvolveram a industrialização de matérias-primas, as manufaturas e sua comercialização, além do desenvolvimento dessas atividades comerciais, que já representavam uma grande contradição em relação ao papel tradicional de uma colônia. O processo de emancipação das 13 colônias foi influenciado pelos ideais autonomistas das colônias do norte, mas é fundamental mencionar que esse processo também teve inserido uma conjuntura mais ampla. A crise do antigo regime, marcada pelas ideias iluministas e pela exposição tributária da Inglaterra sobre as 13 colônias.